Glória a Deus, olha nós outra vez para mais um pão na mesa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim um texto conhecidíssimo: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro discursou no templo, depois discursou na sinagoga. Mas vamos ao texto, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, isto é, 3 da tarde, primeira hora, 6 da manhã. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé. E andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu-o andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Este ocorrido foi um feito miraculoso que acontecera com este homem. Este homem tinha mais de 40 anos, diz o texto, e ele vivia mendigando, pois era coxo. Os seus amigos e os seus entes o carregavam até a porta do templo, carregavam até a porta formosa. Esta porta formosa é a mesma porta que certa vez os discípulos ficaram observando, admirados com a beleza, pois Herodes o Grande havia colocado pedras preciosíssimas de muito valor na porta. A porta formosa era a porta da bênção ou a porta do milagre, também conhecida. A porta mais bonita, mais larga. Porém, este homem nunca havia entrado pela porta. Este homem apenas chegava-se à porta e ali o deixavam para mendigar, pois aqueles que entrassem ali daria a ele alguma esmola. Enquanto ele estava na porta do templo, ele recebia, não de todos, mas de alguns, quem sabe da metade ou da minoria. Porém, aquele homem tinha uma esperança: voltar para casa com o dinheiro do pão, com o dinheiro do seu alimento. Porém, a hora nona, a hora da oração, foi estabelecida desde o tempo do rei Salomão. Davi separou os turnos, mas foi Salomão quem determinou, juntamente com os sacerdotes da época. E todo o povo largava o que tinha de fazer. Muitos saíam até do campo e iam ao templo nesta hora, pois lhe era permitido para buscar a face de Deus. Pedro subia junto com João. Jesus não curou este homem, estando ali presente, pois provavelmente este homem não era carregado pelos seus amigos aos sábados. Geralmente Jesus estava sempre na sinagoga, mas ao templo ele ia só aos sábados. Então não houve um encontro dele com Cristo, mas Cristo o curou através dos seus apóstolos. Quando esses subiam juntos, tanto Pedro como João subiam à hora da oração, e aquele homem mendigava. Aquele homem só queria receber moedas, mas Pedro e João lhes deram um pouco da graça de Cristo. Aquele homem
era carregado até a porta. Aquele homem lembra muito a parábola do rico e Lázaro, que a Bíblia diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia regaladamente. Mas também havia Lázaro, que mendigava à porta daquele. E este era posto à porta do rico e desejava-lhe comer das migalhas que caía da mesa. Porém, aquele Lázaro nunca recebeu nada. Ele só era levado até a porta. Quem o carregava só o deixava na porta para que o rico se comprometesse em levá-lo até a mesa, mas ele nunca o fez. Mas mesmo Lázaro não provando da mesa do rico, Lázaro se assentou e está até hoje assentado na mesa do pai Abraão no paraíso. A Bíblia diz que este homem, ele é levado até a porta do templo na esperança de receber algo material, algo físico, uma espécie em dinheiro. Mas o que Jesus tinha para ele era muito mais, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além abundante do que aquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele queria uma moeda, mas Pedro e João, subindo, Pedro olha para ele e diz: olha cá para nós. Pedro não disse: olhe para mim. Pedro não disse: olhe que eu vou. Não, olha para nós, porque o que eu tenho ele tem. Servimos ao mesmo Senhor, temos a mesma unção, andamos nas mesmas pegadas. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. E tomando-o pela sua mão direita, o ergueu. E a Bíblia diz que firmando os seus tornozelos e os seus pés. Provavelmente ele era coxo pelos tornozelos, que se endireitaram, e firmando os seus pés ele ficou de pé. Deu um salto e começou a andar. E entrou com eles ao templo. Hoje em dia mudou. Hoje em dia os mendigos saíram da porta. Os mendigos estão ocupando púlpitos, estão ocupando altares. Os mendigos estão pedindo, exigindo, estão estipulando valores. São os mendigos, são os coxos espirituais que saíram da porta e estão nos púlpitos, estão nos altares, estão nas arquibancadas, exigindo, pedindo, desejando receber migalhas. Porém, estes viverão pelas migalhas, porque aquele que estipula valor, quem estipula preço, são as meretrizes. E muitos estão vivendo dessa forma, que é uma vergonha. A Bíblia diz que este mendigo, quando entra, ele entra louvando a Deus. A alegria dele de poder entrar com os próprios pés no templo. O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a alegria de estar na casa não era para ele. A alegria dele era ir à porta. Ele ouvia da porta. Ele adorava da porta. Ele cultuava da porta. Mas chegou um dia em que a muralha caiu. A porta foi aberta para ele, através de Pedro e João. Aquele homem começou a ser apontado dentro do templo. Olha, era ele que mendigava? Não, parece com ele. As pessoas ficaram, a Bíblia diz que houve um alvoroço. As pessoas ficaram pasmadas, ficaram assombradas. Ele não recebeu a bênção dentro do templo. Ele recebeu a bênção, o milagre na porta do templo. A porta era formosa, mas estava vazia da graça. A porta era formosa, mas estava vazia da presença. A presença não está na porta, não está no templo. A presença está dentro de mim e dentro de ti. É esta presença que cura, é essa presença que restaura, é essa presença que faz milagre. Não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Shalom.